Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do canal Quadro Livre. Então, na aula de hoje nós vamos falar mais especificamente sobre a terceira revolução industrial. Se você está chegando aqui, está caindo nesse vídeo de paraquedas e quer aprender sobre esse conteúdo e entender todo o processo de industrialização, vai lá nos vídeos de primeira e segunda revolução industrial. Assiste esses vídeos, dá aquele pause aqui nesse vídeo, vai nos outros vídeos, assiste e depois você volta aqui para compreender melhor a terceira revolução industrial. Tudo bem? Belezinha. Hoje nós vamos então falar da terceira revolução industrial. Rafael, então você está falando de uma terceira. Já aconteceu a primeira, já aconteceu a segunda, estamos na terceira. Então a gente lembra que todas elas são etapas de um processo, ou seja, esse processo nunca parou. Desde que se iniciou lá na Inglaterra, no século XVIII, vem passando por processos de transformação, por desenvolvimento tecnológico e mudanças profundas na sociedade. E isso vai culminar lá na década de 70, na apresentação, digamos, na condição mais visível dentro da sociedade da terceira revolução industrial. A gente fala muito que a terceira revolução industrial, as grandes mudanças dela, começam um pouco antes, lá na década de 50, final da década de 40, com o término da Segunda Guerra Mundial, ok? Porém, na década de 70, essas transformações elas já são visíveis na sociedade, elas já são perceptíveis, dentro do contexto social, tudo bem? Então, aí a gente tem que entender novamente, revolução é uma grande mudança, é uma mudança de grandes proporções e vai acontecer novamente? Vai acontecer. E antes de eu explicar isso aqui, não se esquece, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com os colegas para a gente ficar bem atento e bem ligado e aprender tudo sobre esse conteúdo. Belezinha? Vamos lá então. Bem, a terceira revolução, ela vai receber um nome também diferenciado. Ela vai receber esse nome aqui. Ela é uma revolução técnico, científico e informacional. Rafael, revolução técnico, científico e informacional? Sim, mudança nas técnicas, aperfeiçoamento das tecnologias, que aí trabalha com a ideia do científico, e informacional. Podemos dizer que informacional é uma condição talvez essencial para essa revolução, porque essa vai ser a revolução das comunicações, certo? Que vai ser um grande setor que vai ter mudanças. Bem, e aonde que muda? Como eu acabei de falar, vai ocorrer um desenvolvimento em novos setores da indústria. Não mais aquelas indústrias de carros, elas continuam tendo força? Continuam. A indústria automobilística, a indústria siderúrgica, as indústrias mais tradicionais, elas ainda existem. Só que passam a ter uma relevância maior indústrias de setores de alta tecnologia, certo? Como, por exemplo, os setores da biotecnologia. A gente vai falar aí mais pra frente sobre os transgênicos, sobre formas de você alterar determinadas plantas, como você produzir mais, fazer sementes com maior qualidade para aumentar a produtividade no campo. Então isso aqui já é uma relação muito importante, certo? A robótica, ela começa a surgir, ou seja, os robôs começam a surgir dentro do contexto da produção industrial. E isso aqui vai gerar um fato muito importante, que é o desemprego. Vai gerar desemprego porque não mais eu necessito do ser humano para executar atividades muito simples, As atividades mais simples que o Fordismo falava lá atrás, que deveria ser dividido com cada um fazendo uma parte, vão acabar sendo substituídas por máquinas. Hoje nós temos empresas que são totalmente automatizadas, e aí a gente fala do processo de automação industrial,
certo? A automação industrial, ou seja, apenas máquinas, né, estão ali dentro da indústria, certo? E fazem o trabalho que o ser humano faria, né? E além disso, a gente também vai ter a informática, né? Vai ter o surgimento da internet, né? Da comunicação em massa. Então a informática ela também vai ter um papel extremamente importante. E de todos os setores, o mais importante e que já vem trazendo aqui no nome, né, o fato de ser informacional, uma revolução informacional, é o setor de telecomunicação. Rafael, nós vamos falar dele mais na frente, né? Vamos falar dele mais na frente porque ele vai gerar muitas mudanças. Tranquilo? Vamos continuar. Além dessa situação, dessa mudança no desenvolvimento tecnológico e novos setores sendo desenvolvidos e promovidos dentro da estrutura industrial, né, nós vamos ter também uma diversificação da matriz energética. Rafael, então largaram o petróleo? Não, não largaram o petróleo. O petróleo ainda continua sendo a base da matriz energética mundial. A questão é que o petróleo ele deixou o seu auge, ou seja, o carvão na primeira revolução industrial ele era o produto mais consumido e ele estava no topo. Quando o petróleo surge, ele deixa de existir? Não, mas ele não é mais tão importante como já foi, certo? O petróleo, então, assume esse papel de importância e chegamos a ter um consumo de petróleo absurdo em muitos tempos aí, né? E a proporção do consumo de petróleo para as outras fontes era muito maior do que hoje. E aí, hoje, nós já trabalhamos com uma diversidade de energia. Nós não trabalhamos apenas com o petróleo ou uma energia que veio a substituir o petróleo. Nós estamos trabalhando com uma diversidade, certo? Em especial, a gente pode citar a energia nuclear, né, que ela passa a ter um custo, né, interessante para a população em geral. Lembrando que a energia nuclear ela tem um potencial energético muito grande, certo? Com pouca matéria-prima é capaz de gerar uma quantidade muito grande de energia, certo? E também as energias alternativas, que mesmo com suas limitações, né, conseguem substituir o uso ou a necessidade de utilizar o petróleo. Tranquilo isso? Belezinha. Então, eu tenho uma mudança na matriz energética com o surgimento de novas fontes. Estamos falando aí da hidrelétrica, da eólica, da solar, da nuclear, certo? Então eu tenho novas fontes de energia entrando aí para tentar, né, reduzir a importância do petróleo. Porém, ainda somos extremamente dependentes do petróleo. Show? O que acontece? E aí a gente volta a falar do setor, né, da comunicação, que é o setor que nós falamos que ele tem a relevância maior dentro do contexto mundial da terceira revolução industrial. Um fato importante que nós temos que lembrar é o seguinte: quando começa a terceira revolução industrial, nós temos aí países subdesenvolvidos que já passaram por processo de industrialização. Nós chamamos isso de países que passaram por uma industrialização tardia. Eles não pertencem ao processo de industrialização clássica, ok? Porém, já vão ser locais de produção de produtos industrializados. E, inclusive, tem grande influência das grandes potências nesses países, pois foram as multinacionais ou transnacionais, as grandes empresas, né, que deixaram seus países e foram lá para aqueles países para explorar as condições, as vantagens locacionais de você ter um setor produtivo lá. Mas espera aí, isso aconteceu do nada? Não. Presta atenção como é que acontece. As telecomunicações, elas vão, na realidade, viabilizar, digamos, uma flexibilidade, né, dentro do processo de produção. Ou seja, ela vai estar aliada ao processo de globalização do mundo já globalizado. Ou seja, eu consigo me comunicar com qualquer lugar no mundo com uma certa facilidade, certo? Os transportes já são mais eficientes do que antes. Então, isso é muito importante. E os grandes centros industriais tradicionais, como por exemplo o Nordeste dos Estados Unidos, começam a passar por um processo de desconcentração. Rafael, o processo de desconcentração industrial é isso mesmo. Ou seja,
Produzir nestes locais estava fazendo com que o custo de produção fosse muito elevado. E, obviamente, que o lucro começava a diminuir. Por que estava muito elevado esse custo? Porque nesses locais, os movimentos trabalhistas, os fortes sindicatos, davam muitos direitos aos trabalhadores. Obviamente, salários maiores, reduções nas jornadas de trabalho, proibição de trabalho infantil, trabalho feminino. Não que isso aí não seja importante, sim, mas olhando do ponto de vista industrial, os donos das indústrias estavam perdendo suas vantagens para produzir e ter mais lucro, Então, o que acontece? Esses fortes sindicatos faziam com que a mão de obra fosse cada vez mais cara, Os elevados impostos, Lembra que nós não poderíamos tornar um novo Fordismo, nós não poderíamos gerar um novo problema de superprodução? Então, o que acontece? Era necessário, ter impostos altos para fazer a manutenção do estado de bem-estar social da população, certo? Então, era necessário ter esses impostos mais altos. E, por fim, leis ambientais. Na década de 70, você já tem uma busca por uma preservação, por uma conservação do meio ambiente, E as leis ambientais elas começam a vir com força em cima das indústrias, que são as que mais poluem, as que mais destroem, as que mais extraem matéria-prima e, naturalmente, geram maior prejuízo para o meio ambiente. Tranquilo? Bem, então, existia uma limitação na produção. Para nós entendermos, por fim, o que acontece, diante desse fato, as grandes indústrias começam a pensar, peraí, eu tenho que buscar um lugar que possibilite eu ter maiores vantagens dentro do processo produtivo. Ou seja, ganhar, ter um custo de produção menor. E isso eu vou obter principalmente naqueles países que estavam em processo de industrialização. Os países subdesenvolvidos que iniciaram esse processo ou que foram impulsionados por algumas empresas que foram para esses países. Então, vão surgir esses países e as empresas elas vão acabar indo para esses lugares. Ou seja, elas vão para outros países com seu setor produtivo, gerando uma desconcentração. As indústrias agora não mais estão presas a um determinado lugar específico. Elas podem estar espalhadas, certo? E esse fato delas estarem espalhadas é possível por conta das comunicações. Tudo bem? Por conta do transporte mais eficiente. E aí você vai falar, Rafael, esses novos locais de produção, eles proporcionam quais vantagens? Bem, em alguns países os salários são baixos, certo? Muito mais baixo do que nesses países, já que nesses países você não tem uma organização sindical tão forte, não existe também tantos grupos de defesa da lei dos trabalhadores e assim por diante. A mão de obra muitas vezes é qualificada ou especializada. Na verdade, vai depender o que a indústria quer. Ela pode ter necessidade de uma mão de obra qualificada ou especializada. Vai depender de qual é a condição da indústria, qual é o produto que ela está gerando. E o mais interessante, os incentivos fiscais. Países subdesenvolvidos em processo de industrialização começam a pensar, poxa, eu não vou cobrar impostos tão altos porque as empresas vão vir para cá. E quando elas vierem para cá, para o meu país, elas vão gerar emprego, elas vão pagar os impostos, mesmo que baixos, mas vão pagar. Vão gerar uma circulação de capital no meu país, então isso vai me ajudar a desenvolver o país. Beleza? Então isso aí é uma condição bem interessante, Muitos países subdesenvolvidos, inclusive o Brasil, acabou promovendo essa situação, certo? Então, o que acontece? Essas características são de países subdesenvolvidos, E esses países subdesenvolvidos começam a abrigar setores produtivos, Muitas empresas, como por exemplo a Nike, não têm produção efetiva no seu país de origem, como é os Estados Unidos, certo? Na verdade, a maior parte da produção da Nike fica onde? Na África e na Ásia, certo? Então, tudo isso acaba, fazendo com que o custo de produção seja cada vez menor. Tranquilo isso, pessoal?
Gostaram da aula? Vai ter a parte 2 dessa aula. O toyotismo, que vai ser o novo sistema de produção, é o foco da próxima aula sobre terceira revolução industrial. Não deixa de ativar o sininho para você ser avisado da próxima aula. Tá show? Nos vemos na parte 2. Valeu, até a próxima!